Olá, gostaria de cumprimentar a todos. Meu nome é Felipe, eu sou odontólogo periodontista do Centro de Especialidades Odontológicas do município de Joinville. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar o convite da equipe do Telesaúde Santa Catarina, no qual eu vou apresentar o projeto que foi selecionado para o Prêmio de Experiências Exitosas Estaduais. Gostaria também de agradecer à Prefeitura Municipal de Joinville, que me disponibilizou estar aqui hoje, e um agradecimento especial à Universidade de Taubaté e aos meus orientadores de doutorado, professor Dr. José Roberto Cortelli e professora doutora Sheila Carvalho Cortelli, pois esse projeto do Experiências Exitosas que eu vou apresentar, ele faz parte do meu projeto, da minha defesa de doutorado. Então, parte desses dados que serão apresentados, eles fazem parte ainda de um trabalho maior que foi desenvolvido dentro do ano de 2014 até 2017 no município de Joinville, lá no nosso Centro de Especialidades Odontológicas. Então, o tema da aula de hoje, desse nosso projeto, é a terapia periodontal e o impacto na qualidade de vida de usuários do Sistema Único de Saúde. Inicialmente, o que me motivou a desenvolver esse trabalho foi uma angústia que eu tinha em relação ao atendimento dos pacientes na unidade, muitas vezes com uma certa dificuldade em acesso à especialidade, no caso a periodontia. E dentro desse contexto, eu passei a pensar alguma maneira de tentar otimizar o atendimento desses indivíduos que muitas vezes aguardavam em longas filas de espera. Então, como eu falei anteriormente, parte desses dados são de um trabalho ainda maior, mas a minha motivação pessoal para realizar esse projeto foi promover meios de favorecer o atendimento dessa população. Inicialmente, nós podemos entender que a doença periodontal ela é um conjunto de alterações inflamatórias que acometem o periodonto de proteção e sustentação, a qual denominamos gengivite e periodontite. Essa resposta inflamatória ela decorre do desafio microbiano, da presença de micro-organismos da placa supragengival e subgengival, principalmente da presença de periodontopatógenos que fazem com que o hospedeiro gere essa resposta inflamatória e, consequentemente, em decorrência dessa resposta inflamatória, nós começamos a observar as alterações clínicas decorrentes do processo saúde e doença, que é a destruição da estrutura tecidual. Nessa imagem, nós podemos entender um pouco dessa relação do processo saúde e doença periodontal. Essa condição ela está relacionada a fatores de risco, que nós podemos destacar como fatores de risco local, que afetam diretamente a presença do biofilme supra e subgengival. Por exemplo, a presença do tártaro, a presença de restaurações mal adaptadas. Além disso, podemos destacar também a presença de hábitos que fazem com que o curso e a progressão da doença eles possam ser alterados. Por exemplo, os indivíduos tabagistas. E também a relação hoje que nós estudamos da condição sistêmica do indivíduo com as respostas imuno e inflamatórias desse paciente. Então, alterações sistêmicas como diabetes, a síndrome da imunodeficiência adquirida e a própria obesidade, o qual eu vou destacar bastante hoje nessa apresentação, ela está diretamente relacionado com essas alterações e, como mencionei anteriormente, o final desse ciclo seria a destruição tecidual, a destruição do tecido conjuntivo e do tecido ósseo gerada pelo processo da periodontite.
A obesidade hoje é uma doença crônica que acomete milhões de pessoas, né? Nós sabemos que há uma relação diretamente da obesidade com a doença periodontal. Então, estudos mostram que indivíduos obesos estão relacionados com novos casos de doença periodontal. O mecanismo na qual a obesidade afeta, né, o desenvolvimento e a progressão da doença periodontal é através de uma resposta hiperinflamatória desses pacientes obesos e também da liberação de citocinas inflamatórias pelo tecido adiposo na corrente sanguínea, no qual nós podemos destacar citocinas como interleucina 6, interleucina 8, fator de necrose tumoral alfa, que esta condição elas atingem diretamente o desenvolvimento e a progressão da periodontite. A obesidade, então, ela se tornou um problema de saúde mundial, né? Nós sabemos que, por exemplo, nesse gráfico nós podemos perceber que dados de 2013 mostraram que 2 bilhões e 100 milhões de indivíduos eram obesos nessa época. No Brasil, o Brasil é um país com o 5º maior número de pessoas obesas. Dados do Ministério da Saúde de 2016 mostrou que no Brasil 1 em cada 5 indivíduos eles são obesos. E isso está diretamente relacionado também ao nosso modo de vida e a uma série de fatores nos quais eu também vou destacar aqui. Tanto a obesidade quanto a doença periodontal, elas afetam diretamente a qualidade de vida do indivíduo. Nós sabemos hoje que a qualidade de vida ela também está relacionada ao grau de pobreza e de escolaridade de uma determinada população. Nós sabemos que, através de estudos, que quanto pior a qualidade de vida dessa população, mais indivíduos obesos são encontrados nessa mesma população. Então essa relação está diretamente ligada. A obesidade, ela nos mostra que indivíduos apresentam características como baixa autoestima, deficiência nos cuidados com a saúde, ansiedade, e a doença periodontal, ela também gera sequelas para o paciente, como a perda dentária, a destruição tecidual, consequências estéticas desse processo, alterações na função mastigatória, sendo que essas patologias, então, elas afetam diretamente a qualidade de vida dos nossos pacientes. O tratamento da doença periodontal, ele é importante para que o processo microbiano, o desafio microbiano, ele seja estabilizado e, consequentemente, nós conseguimos ter, na maioria dos casos, a remissão do processo inflamatório. Até muito tempo se preconizou tratar a doença periodontal com sessões de raspagem e alisamento radicular e muitas vezes nós observávamos que essas sessões eram feitas quadrantes ou até mesmo por sextantes. Até que Kiernan, em 1995, idealizou um protocolo terapêutico denominado One Stage Full Mouth Disinfection, na qual esse autor preconizou que o tratamento periodontal ele pudesse ser realizado em 2 sessões consecutivas, no intervalo de 24 horas, tendo em vista que essa condição de descontaminação, né, mais efetiva, podemos dizer assim, ela levaria a uma dificuldade na recolonização bacteriana. Então, baseado nessa ideia, nessa filosofia, Kiernan propôs essa ideia de tratamento, esse protocolo terapêutico, e
esse protocolo terapêutico é o que eu utilizei para a realização desse projeto, né, do estudo maior da minha tese de doutorado, visando também a otimização dos atendimentos para que os pacientes conseguissem realizar o tratamento periodontal no menor número de sessões e otimizando assim a própria condição de atendimento. Então a ideia maior do projeto foi viabilizar um meio terapêutico no qual esses pacientes eles pudessem ser atendidos de forma otimizada e com resultados, né, bons que superassem a condição de doença. A literatura ela também mostra isso. A literatura nos mostra que, no mínimo, a utilização do protocolo One Stage Full Mouth Disinfection ela é similar à qualidade, aos resultados obtidos com o tratamento de raspagem e alisamento radicular por sessão. Lembrando que no protocolo original de Kirine se utiliza também a clorexidina para viabilizar todo esse processo. Isso será discutido mais em breve. Então, o objetivo desse projeto foi avaliar a implantação e o impacto da terapia periodontal One Stage Full Mouth Disinfection na qualidade de vida de indivíduos obesos e normopeso usuários do Sistema Único de Saúde. Esse trabalho foi inteiramente desenvolvido no município de Joinville, lá no CEL 2, no qual eu atuo, com os pacientes que eram usuários do nosso serviço de periodontia. Inicialmente, o desenho do estudo ele constitui um ensaio clínico controlado paralelo, né, por comparar 5 grupos distintos de acordo com o seu índice de massa corpóreo. Inicialmente, esse estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, né, para viabilizar o atendimento desses indivíduos. O início do estudo foi através da seleção dos pacientes. Esses pacientes inicialmente foram selecionados por meio dos prontuários, né? E através desses prontuários foi realizada uma primeira pré-seleção de possíveis pacientes que poderiam ser atendidos e ofertado aí a terapia e o tratamento da doença periodontal. Esses indivíduos eles foram, né, orientados em relação ao teor do estudo. Nessa imagem nós podemos ver uma paciente lendo o termo de consentimento informado, no qual era descrito todas as etapas do projeto, do trabalho, né, o que seria o tratamento. Em seguida, estabeleceu os critérios de inclusão e exclusão para o desenvolvimento do trabalho. Como critérios de inclusão desses pacientes, foram incluídos pacientes de ambos os gêneros, masculino e feminino. A idade desses pacientes eram de acima de 18 anos. O diagnóstico da patologia tratada, né, foi a periodontite crônica de grau moderado a avançado, segundo a classificação da Academia Americana de Periodontia de 1999. A distribuição da doença necessariamente precisava ser generalizada e os indivíduos deveriam apresentar no mínimo 12 dentes em boca. Esses grupos então depois foram alocados de acordo com o índice de massa corpórea, sendo indivíduos divididos no grupo normopeso, sobrepeso, obesidade 1, obesidade 2 e indivíduos do grupo obesidade 3. Em relação ao hábito de fumar, foram aceitos indivíduos que nunca fumaram, indivíduos fumantes e indivíduos ex-fumantes, considerando um período para se aceitar essa condição de ex-fumantes de 10 anos de interrupção do hábito.
Dentro dos critérios de exclusão para o estudo, foi considerado a presença de condições sistêmicas, patologias, como a insuficiência renal crônica, o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio, o reumatismo, indivíduos com osteoporose e com infecções recentes. Até 6 meses do início da primeira avaliação, esses indivíduos não poderiam participar do estudo, eles foram excluídos do trabalho. Mulheres gestantes e lactantes também não puderam ser aceitas. Pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida também não puderam participar do estudo. Indivíduos com histórico de tratamento periodontal de até 1 ano da coleta inicial dos dados também fizeram parte dos critérios de exclusão. E indivíduos portadores de aparelhos ortodônticos fixos também não puderam participar. Além disso, indivíduos usuários de 3 grupos medicamentosos que estão relacionados com o aumento do tecido gengival, no caso a ciclosporina, um imunossupressor, a fenitoína, um medicamento anticonvulsivante, e a nifedipina, que é um medicamento utilizado para hipertensão arterial. Esses medicamentos são descritos na literatura como medicamentos que alteram a condição gengival. Então, indivíduos que utilizavam essas medicações, eles também entravam no critério de exclusão e não poderiam participar do estudo. Além disso, pacientes que tomaram antibiótico até 3 meses da coleta inicial dos dados, eles foram excluídos da pesquisa. Realizou-se também um cálculo amostral baseado em médias obtidas de artigos científicos nas quais foi obtido um número com power de 12 indivíduos por grupo. Então, através desse cálculo amostral, nós tivemos condição de saber que os grupos eles deveriam apresentar no mínimo 12 indivíduos, cada grupo. Então, esses grupos foram divididos da seguinte forma. No grupo normopeso, nós obtivemos 18 indivíduos para a pesquisa. No grupo sobrepeso, 21 indivíduos participaram da pesquisa. No grupo obesidade 1, 22 indivíduos. No grupo obesidade 2, 21 indivíduos. No grupo obesidade 3, 12 indivíduos. Esses grupos foram divididos de acordo com o IMC desses pacientes que foram pesados. Lembrando que o grupo normopeso era de pacientes que tinham um IMC de 18,5 até 24,9. Grupo sobrepeso, o IMC de 25 até 29,9. Grupo obesidade 1 com IMC de 30 até 34,9. Grupo obesidade 2, 35 até 39,9. E o grupo obesidade 3, indivíduos com IMC maior ou igual a 40. Lembrando que o cálculo do IMC é o peso em quilogramas sobre o quadrado da altura. Bom, nessa imagem nós podemos entender o que foi o fluxograma desse estudo. Então, inicialmente, realizou-se a avaliação de 2.434 prontuários, sendo que desses, após os critérios de exclusão, nós obtivemos 1.898 possíveis candidatos ao estudo. Em seguida, 1.898 indivíduos foram excluídos após critérios de exclusão.
Em seguida, 536 indivíduos foram selecionados e desses, 432 indivíduos foram rejeitados após a avaliação periodontal. Como, por exemplo, indivíduos que não apresentavam no mínimo 12 dentes, que não apresentavam a característica de uma doença generalizada ou de uma periodontite crônica com um grau moderado ou avançado. Então, após a avaliação periodontal, nós obtivemos um N de 104 indivíduos aptos a participar do estudo. E no início do estudo, quando da tomada dos primeiros dados da coleta microbiana e de outras etapas iniciais do estudo, coleta de exames microbiológicos, 10 indivíduos desistiram da pesquisa. Então nós começamos o trabalho com 18 indivíduos do grupo não obeso, 21 indivíduos do grupo sobrepeso, 22 do obeso 1, 21 do obeso 2 e 12 do obeso 3, propriamente dito. Esses foram os indivíduos que iniciaram, sendo que após 3 meses, um indivíduo desistiu da pesquisa, após 6 meses, 6 indivíduos, esse tempo de 3 meses, 6 meses é após a realização da terapia periodontal, e após 9 meses não houve nenhuma desistência. Considerou-se então nesse estudo, como critérios de avaliação clínica desses pacientes tratados, o índice de placa, preconizado por Siunes e Lê, em 64, o índice gengival, também preconizado por Lê e Siunes, em 63, as medidas de profundidade de sondagem, as medidas de bolsa periodontal, e do nível de inserção clínica. Como nós podemos observar na imagem, uma demonstração do ato da sondagem desses pacientes. Esses dados eles foram transportados para um periograma, na qual, através desse periograma, foi possível se obter média da condição bucal de cada indivíduo, e essas médias posteriormente foram avaliadas na fase da coleta e da realização do material estatístico do trabalho. Além da avaliação clínica, considerou-se também a avaliação microbiana através da coleta de micro-organismos do sulco gengival, no caso da bolsa periodontal. Então, considerou-se a carga bacteriana total dessa região, a presença do periodonto patógeno Treponema denticola e do periodonto patógeno Theinerella forsythia. Aqui é um exemplo da realização da coleta, na qual nós observamos um cone de papel, no qual, através desse cone, a gente consegue ter a captura desses micro-organismos, de acordo com um protocolo preconizado por Cortelli em 2005. Essas amostras microbianas, então, elas foram avaliadas pelo método de PCR em tempo real. O PCR ele consegue identificar e quantificar esses micro-organismos. Essa análise foi realizada nos laboratórios da Universidade de Taubaté, na área da odontologia, nos núcleos de pesquisa em odontologia da Universidade de Taubaté. E além da avaliação clínica e da avaliação microbiana, foi realizado a avaliação da qualidade desses indivíduos submetidos ao tratamento periodontal por meio de um questionário, Oral Impacts on Daily Performance. Então, o impacto da condição bucal nas atividades diárias desses indivíduos. Esses indivíduos foram entrevistados por meio desse questionário e obtido
pontos através de scores que demonstravam como foi essa modificação no contexto após tratamento. Esses indivíduos foram entrevistados antes do tratamento e 6 meses após a realização do tratamento. Então, perguntas que se relacionavam à condição do paciente falar, comer, escovar os dentes, sorrir, dormir, manter o seu equilíbrio emocional. Perguntas que relacionavam esses assuntos eram respondidas por esses indivíduos e através da obtenção desses scores nós podemos ter um tratamento estatístico e comparar quem desses indivíduos teoricamente teve a percepção de melhora da qualidade de vida e quais desses indivíduos talvez não tivesse essa percepção tão evidente. O tratamento, então, como mencionei anteriormente, o tratamento periodontal desses indivíduos foi realizado pelo protocolo One Stage Full Mouth Disinfection, preconizado por Keating em 1995. Esse protocolo ele consiste da raspagem radicular em 2 consultas seguidas, com um intervalo de 24 horas. Esses indivíduos eram anestesiados, era feita a raspagem de boca toda e o polimento dentário. Além disso, nas consultas era feita uma descontaminação das estruturas da cavidade bucal com gel de clorexidina 1%, aplicado no dorso da língua por 1 minuto, como nós podemos observar na imagem. Dentro desse protocolo também, os pacientes eles realizavam bochecho no início do tratamento de raspagem, do processo One Stage Full Mouth Disinfection, e no fim da consulta, bochecho de clorexidina a 0,2% durante 1 minuto. Além disso, após a raspagem e alisamento radicular, realizou-se irrigação subgengival das bolsas periodontais 3 vezes consecutivas, sendo que após o protocolo terapêutico das 2 consultas seguidas, o paciente retornava à unidade para fazer uma irrigação dentro do intervalo de 7 dias. Além disso, o protocolo indica também que os pacientes tratados façam bochechos diários, 2 bochechos diários de solução de clorexidina a 0,2% durante 14 dias. Essa solução ela foi dada a esses pacientes para que eles pudessem realizar esse controle em casa, a domicílio. E além disso também, durante as consultas, foram realizadas instruções, orientações de higiene bucal, sendo que foi disponibilizado pelo município kits de escovação para que esses pacientes também pudessem realizar as instruções de higiene e os seus cuidados de higiene em casa. Bom, a partir daí então foram obtidos resultados do estudo. Para as avaliações clínicas e microbianas, realizou-se a avaliação 3, 6 e 9 meses após a terapia, além da avaliação obtida no baseline, no início do estudo. E para a análise do questionário de qualidade de vida, a avaliação durante o início do estudo, no baseline, e 6 meses após a realização da terapia. Como resultados, então, eu demonstrei isso em gráfico. Nós podemos entender melhor o que foi obtido. Então, as medidas de profundidade de sondagem após o baseline, nós podemos observar que no período de 3 meses houve uma redução estatística
significativa e que essas medidas permaneceram estáveis até o 9º mês de avaliação desses indivíduos tratados. Em relação ao nível clínico de inserção, nós obtivemos uma redução estatística significativa que se manteve também estável até o 9º mês da realização da avaliação desses indivíduos. Ainda na avaliação clínica dos pacientes, o índice de placa ele reduziu após a avaliação dos 3 meses, reduziu com significância estatística e permaneceu estável até o 9º mês de avaliação desses indivíduos. Em relação ao índice gengival, nós só obtivemos a redução significativa no grupo obesidade 1 no 6º mês de reavaliação clínica. Já em relação à estatística da análise microbiana, tanto a contagem total de bactérias quanto a contagem do periodonto patógeno Thananerella forsythia e do Treponema denticola, eles apresentaram tendência de redução estatística dos valores. Essa redução não foi significativa, mas houve uma redução da presença desses micro-organismos após o período de 3 meses de reavaliação. Em relação ao score do questionário da qualidade de vida, nós obtivemos um dado bastante interessante. Todos os indivíduos de todos os grupos relataram melhora na qualidade de vida. Nós podemos observar uma queda na imagem obtida ali no gráfico. Apenas os indivíduos do grupo obesidade 3, eles não tiveram a capacidade ou talvez a percepção de entender essa condição de melhora de qualidade de vida relacionada ao tratamento periodontal. E até porque clinicamente se era possível entender que havia uma melhora na condição desses indivíduos, mas que talvez por outros motivos, outras dificuldades de vida, esses indivíduos eles não tiveram uma percepção tão clara dessa melhora. Isso pode ser justificado pelo fato desses indivíduos apresentarem outras doenças, como comorbidades, as próprias características psíquicas, como a baixa autoestima, ansiedade, enfim. São fatores que precisam ser talvez avaliados em outro estudo. Então, a partir da obtenção desses dados, e de todo esse trajeto de acompanhar esses pacientes ao longo desses anos, após tratamento periodontal e também a promoção de saúde desses indivíduos, foi possível concluir que o protocolo terapêutico One Stage Full Mouth Disinfection ele é uma modalidade de tratamento que ele otimiza os atendimentos na especialidade de periodontia. Então, pela praticidade de se realizar essas consultas em 2 sessões consecutivas, ele pode ser muito útil para profissionais como eu que atuam no serviço público. Eles possam oferecer como uma ferramenta de tratamento, viabilizando aí um atendimento mais otimizado desses pacientes, e isso também consequentemente ele faz com que esses pacientes eles se tornem mais motivados, eles tenham maior adesão ao tratamento e com certeza se sintam mais assistidos, tendo em vista que essas consultas elas não se tornam tão distantes
e a possibilidade de se promover esse tratamento sem intervalos, se completar, pode-se dizer assim, se completar esse tratamento sem intervalos muito longos. Além disso, um dado muito importante, nós conseguimos observar nesse estudo que a terapia One Stage Full Mouth Disinfection ela foi efetiva em todos os indivíduos, tanto os indivíduos obesos quanto os indivíduos normopeso. Lembrando que se esperava que o indivíduo obeso ele pudesse ter uma resposta pior à terapia pelas suas condições de perfil hiperinflamatório e tudo que já foi discutido anteriormente. Então os dados clínicos mostraram que a terapia ela foi eficiente, eles mostraram que a terapia ela foi eficiente num prazo que nós podemos entender longo, de 9 meses de acompanhamento, eles se mantiveram estáveis, esses dados, e isso também é mais um fator para que nós possamos justificar a aplicação desse protocolo, tendo a possibilidade de observar que clinicamente houve melhora e que essa melhora ela foi numa condição de longo prazo, ela foi estável para esses indivíduos. E por fim, todos os indivíduos tratados, eles relataram melhora na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, exceto os indivíduos do grupo obesidade 3. Então, como eu falei anteriormente, os indivíduos mais obesos, eles apresentam uma série de desafios, que até profissional de saúde também é difícil, ou muitas vezes o atendimento, há dificuldades no atendimento desses pacientes. Então esses pacientes, dentro do universo de dificuldades dele, de complexidade com o tratamento de outras doenças, às vezes dificuldade até de locomoção, e a condição psíquica principalmente desses indivíduos, eles, nesse estudo, ficou evidente que esses indivíduos eles não tiveram uma percepção da sua melhora na qualidade de vida. Lembrando novamente que a percepção clínica é evidente, que após terapia esses pacientes eles tiveram melhora nos parâmetros clínicos periodontais e que dentro disso eles, portanto, não tiveram a percepção tão clara da sua evolução. Então, por fim, eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando essa apresentação. Novamente, eu gostaria de agradecer ao Núcleo Telesaúde por selecionar esse estudo na amostra de experiências exitosas. Esse estudo realmente, ele fez parte de um trabalho maior, como eu falei, mas ele foi pensado, ele foi idealizado para que os indivíduos usuários do nosso serviço público de saúde, do nosso centro de especialidade odontológica, lá da periodontia, esses usuários pudessem receber uma qualidade de atendimento melhor e que fosse pensado meios para que esses indivíduos tivessem essa condição respeitada, essa condição de atendimento dentro de um cenário melhor possível. E o que se pensou dentro da periodontia foi esse contexto, gerar uma otimização dos atendimentos e tentar motivar esses pacientes para que eles pudessem aderir e manter aí estáveis os resultados obtidos com a terapia periodontal. Então, muito obrigado e eu agora fico à disposição para possíveis questionamentos. Então, para concluir, eu acho que essa experiência que nós tivemos lá no município de Joinville, ela pode se tornar uma experiência que possa vir a ser copiada por outros municípios, pelo fato da importância desse tratamento otimizado, que ele ajuda muito
no desenvolvimento das filas de espera, né, para os serviços de especialidade. Então, um dos principais motivos e também dos benefícios que eu observei é que com a aplicação desse tratamento nós temos condição de otimizar, como eu já havia falado, mas também de agilizar a chegada desse paciente tão importante para o especialista, né? Então essas filas, há uma possibilidade delas se tornarem menores de acordo com essa otimização dos atendimentos. Então acho que talvez essa experiência ela possa ser copiada, né? Pensando nesses benefícios que foi observado ao longo desses anos lá no nosso serviço de periodontia. É isso aí, muito obrigado. Eu fico à disposição no site também para responder possíveis questionamentos e, enfim, né, trocar uma ideia com os colegas também. Muito obrigado.